Eu tô de volta, inclusive feliz 2023, meio atrasado já, né? Eu assisti alguns filmes do ano passado, não todos, então desculpa se estiver faltando alguns aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre 10 filmes lançados no ano de 2022 e vou dar uma rápida opinião e vamos logo. Em 10º lugar, Glass Onion Mistério Knives Out. Uma história de uma investigação que o personagem interpretado por Edward Norton faz aos amigos que não veio de toda a bondade. Esse filme foi um dos que prometeu. Ele prometeu e não entregou nada. Eu vi várias críticas positivas, inclusive aqui na tela, olha só, vários sites dando notas altíssimas, e o elenco ainda me deu mais vontade de assistir. Foi uma decepção total. Glass Onion é um filme que não para de mostrar flashback, e parece que eles mudam a história sempre que voltam ao presente pra te fazer as merdas que aconteceram. Então no início do filme você não tá entendendo nada, e no final a história já é outra. Eu não gostei das decisões de roteiro, das atuações, apesar de ter ótimos atores, da direção, ou seja, da forma de como a história é contada e mostrada pra nós, além de que o final do filme me surpreendeu. Eu não esperava que fosse tão ruim. Parece que foi uma criança que escreveu o final desse filme. Chega de falar mal de um filme que nem deveria estar na lista e vamos ao próximo. Agora sim, os melhores filmes do ano com Amsterdã. Amsterdã é um filme que se passa entre a Primeira e a Segunda Guerra. É um romance que se passa em tempo de guerra, então é meio interessante sim. Ainda tem a questão do elenco novamente. Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek, Anya Taylor-Joy e muitos mais famosos. As atuações não são nada demais, inclusive eu odiei a atuação do Christian Bale. Ele até faz uma atuação ótima, mas não se adequa nem um pouco ao seu personagem, o que faz ficar meio estranho. Toda a parte amorosa desse filme e a relação dos personagens com Amsterdã é legal. Não é ótima, mas não é ruim, né? É aquele 6 de 10. E parece que a guerra só tem realmente impacto no final do filme, que não vou dar spoiler, mas tem alguma coisa a ver com o nazismo. E eu amei essa reviravolta. O que significa que se o filme tivesse um enorme impacto da guerra, se quando os personagens levassem tiros e perdessem membros, eles não fossem cantar, eu acho que o filme seria assim muito melhor e teria o potencial pra estar até em primeiro lugar dessa lista. Por isso Amsterdã me decepcionou um pouco, mas continua sendo um ótimo filme. Nope, ou Não Olhe, é um filme que chamou muito a minha atenção por causa dos trailers, do elenco, do diretor. Parecia que realmente ia ser um filme ótimo. E foi legal. O filme foi muito bem dirigido, um roteiro muito interessante, até o fim do segundo ato. A conclusão desse filme foi meio rápida demais, eu achei que eles mataram o bicho muito rápido. Pra você que não viu um filme, tem um grupo de pessoas que descobre uma espécie de ser vivo que tá meio que infiltrado nas nuvens do planeta Terra. E é esse grupo que tenta matar esse bicho até o fim do filme. E eles fazem isso com uma certa rapidez. Além de que o personagem interpretado pelo Steven Yeun, que também tem relação com esse bicho, teve um papel muito mal aproveitado no filme. O passado dele é muito bem contado, mas depois ele, versão adulta, é um personagem que foi muito mal trabalhado. Pelo menos foi o que eu achei assistindo o filme. As atuações não são nada demais, mas eu também não lembro delas terem me desagradado, e o filme é bom em dar uns medinhos de vez em quando. Então Nope é sim um dos melhores filmes do ano passado, mas não chega perto de ser o primeiro. Em 7º lugar, Adão Negro. O primeiro e último filme do The Rock na DC prometeu e entregou até. O filme é bem divertido, mas tem os seus problemas. Eu falei tudo num vídeo à parte, o link tá no card. Resumindo, o filme de um escravo que volta milhares de anos depois devido a um mago chamado Shazam. Adão Negro é um filme cheio de batalhas e heróis, mas com vários problemas e furos de roteiro, cenas desnecessárias e personagens chatos. Eu acho que o personagem do Senhor Destino, por exemplo, deveria ter um fim diferente. O aparecimento do diabo no final do filme, que não gera desafio quase nenhum pro personagem principal, também não foi muito agradável. A cena desnecessária do Superman no final, eu digo desnecessária agora porque o Henry Cavill foi de base da DC, mas o filme é divertido e valeu o ingresso. Apesar de ter erros de roteiro, o filme é tudo que a gente sempre quis num filme de herói. É um filme sem se preocupar muito com inclusão e porrada o filme inteiro. Então eu acho que a gente estaria reclamando de mão cheia. Avatar: O Caminho da Água. O filme mais esperado do ano, talvez. Avatar surpreendeu com a nova tecnologia, mas tem uma história nem um pouco inovadora, copiando muito o último filme. O vilão é o mesmo e continua vivo até o fim do filme. O filme só é lindo e tem uma história genérica, mas não deixa de ser um genérico bom, então Avatar tá na lista por causa disso. A história agora é da família do Jake e não do Jake em si. Inclusive eu gostaria muito de ver mais dele e da Neytiri, já que eles perderam os papéis pros filhos deles. Ainda não tem muita tecnologia inovadora que nem no filme passado, então parece que a gente tá literalmente vendo uma cena do Avatar de 2009. Uma cena de 3 horas, mas parece que ainda é o mesmo filme. Não vou falar muito mais sobre Avatar, o filme é lindo, mas sem criatividade, então vamos finalmente pro top 5. Pantera Negra: Wakanda para sempre. Pantera Negra prometeu, mas depois da Comic Con mostrando os 1 trilhão de personagens novos, deu uma vontade de esquecer. Pra mim o filme não era mais tão aguardado, então um filme que no início do ano tinha me dado um hype gigantesco, no fim do ano eu não tinha interesse nenhum. Tanto é que é o único filme da Marvel que eu não vi no cinema em 2022. Mas esse
esse ano eu vi o filme e me surpreendeu. O filme é muito bom, porque ele não dá tanto destaque pros trocentos personagens novos, que inclusive nem são tantos. O Atuma, Namora, até a Coração de Ferro não são nada demais. Eles quase não aparecem, o que dá muito mais destaque pra história da Shuri e do Namor. Eu não chorei no filme, ou seja, não achei tão emocionante a homenagem ao Chadwick Boseman, o que pra mim perde pontos por isso. Pra mim até foi bem fraca, juntamente com as batalhas que eu não achei nada muito extravagante, mas a aparição do Killmonger, a origem do Namor e o filho do T'Challa são momentos que me arrepiaram e eu adorei. O roteiro não é tão inovador, a direção não é nova, é de novo a fórmula Marvel, mas que funciona de uma forma muito legal e com certeza foi o melhor filme da fase 4. The Batman. O melhor filme de herói do ano, sem dúvida nenhuma, foi The Batman. Mostrou uma nova versão do personagem, finalmente um detetive sem piedade nenhuma dos bandidos. O Charada, eu gostei, mas esperava mais. Aquele final com Coringa foi muito arrepiante, mas de certa forma o final foi meio parecido com Batman Begins, não sei se vocês pensaram nisso também. O Batman descansado, seguindo a vida, e o Coringa no final como um gancho para o próximo filme. Mas um ponto negativo desse filme foi a volta da DC Dark, que é a DC sem piada nenhuma, que é difícil funcionar. Nesse filme funciona, mas torna ele um pouco dramático demais. Apesar de ser o filme do Batman mais realista, eu achei ele muito entediante, mas não deixa de ser um ótimo filme. Vamos falar um pouco mais agora sobre Top 3 com Trem Bala. Agora sim, esse filme é disparado o mais divertido do ano pra mim. Um filme com bastante piadas que funcionam, tudo num estilo Tarantino, apesar de não ser ele quem dirige. É um filme muito louco, com um elenco que atua bem pra caramba. A história de vários mercenários que estão no mesmo trem e vão se matando e se desentendendo, e tem várias cenas muito legais. Eu não vou passar muito tempo falando, mas pra mim o único ponto negativo desse filme foi a quebra constante das leis da física, como por exemplo pessoas caindo de um trem-bala em super alta velocidade e a pessoa simplesmente sobrevive e depois ainda sai andando, correndo, dirigindo como se nada tivesse acontecido, ou pessoas literalmente se segurando no trem do lado de fora, estilo Tom Cruise. Apesar disso condizer bastante com a narrativa louca do filme, é algo que não faz muito sentido, e por isso que esse filme não tá em top 1, porque se fosse realista, pode ter a certeza que esse seria o meu filme favorito do ano. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu demorei pra assistir esse, mas olha, eu me surpreendi. É um filme sobre multiverso bem louco e bem fora do que a gente tá acostumado, nada comparado com, por exemplo, o Doutor Estranho, que lançou nesse mesmo ano. Todo o humor usado nesse filme se encaixa muito bem, me deixa muito feliz e dei longas gargalhadas com esse filme. Toda a história da família principal é meio doida em todos os universos. O desfecho do filme é bem legal, mas eu esperava um pouquinho mais. Os efeitos estão todos muito lindos e é muito legal você assistir aquilo na sua tela, como a personagem principal mudando de universo várias vezes em uma cena de tipo 10 segundos. O roteiro também foi muito bem escrito, a personalidade de cada um dos personagens é fantástica, carismática, muito bem feita. Chega de falar sobre vários universos e multiverso e vamos falar sobre o melhor filme do ano. Você provavelmente entrou no vídeo só pra assistir isso, então vamos pra ele que vocês tanto esperam, Top Gun Maverick. A continuação de um filme dos anos 80 foi muito esperada e com toda razão. Não é à toa que foi uma das maiores bilheterias do ano. E olha, se tem uma coisa que é difícil, é uma continuação ser melhor do que o primeiro filme. Mas pra mim, Top Gun Maverick é superior a Top Gun de 1986. A trilha sonora desse filme é simplesmente perfeita. Todas as referências ao primeiro filme são muito boas. As partes de voo que são reais são muito melhores e evoluídas do que do primeiro filme. E é por isso que eu achei que foi até melhor. No primeiro filme eu acho as cenas de voo muito confusas. A história sobre o Maverick ter que ensinar como se pilota um caça foi muito boa. A relação entre o Maverick com o filho do Goose, depois daquela morte no primeiro filme, é muito bem estruturada, é muito bem feita. E as atuações ajudam muito nisso. Esse ator, que eu não lembro o nome dele, mas ele vai estar aparecendo aqui agora na tela, ele é fantástico, eu adoro todos os filmes que eu vi com ele, menos o Quarteto Fantástico, mas de resto foi tudo sim muito bom. Esse ator atua bem demais e aqui com o Tom Cruise, ele simplesmente foi uma estrela. A relação deles os dois é bem dramática, mas faz todo sentido. O final também é maravilhoso e eu terminei o filme com um belo sorriso da cara. Essa foi a retrospectiva dos melhores filmes do ano pra mim. Foi um vídeo acho que talvez curto pra esse top 10. Lembrando que eu não assisti nem metade dos filmes que lançaram, se faltou algum deixa nos comentários que eu provavelmente vou assistir o filme. Mas e você, já se inscreveu? Qual foi o melhor filme do ano? Escreve aí nos comentários, eu quero muito saber.